Meu nome é Gabriela. Tenho 24 anos e vim de Fortaleza para São Paulo há 3 anos, carregando 2 malas e o sonho de me formar em publicidade. Na minha cabeça, a metrópole seria o lugar onde finalmente poderia ser quem eu realmente sou. Longe dos olhares vigilantes de uma cidade onde todo mundo conhece todo mundo. Cheguei com uma vaga de estágio prometida e a ingenuidade de quem cresceu assistindo novelas onde a protagonista nordestina sempre vence no final. A realidade me recebeu com um apartamento minúsculo no centro, dividido com outras 2 estudantes e um estágio que pagava menos da metade do que eu precisava para sobreviver. A São Paulo real não se parece em nada com a das novelas. O barulho nunca cessa. O céu cinzento pesa sobre a cabeça e a solidão no meio de milhões de pessoas é um tipo de dor que não conhecia no Nordeste. Tentei de tudo, trabalhos de meio período, monitoria na faculdade, até vender doces nos intervalos das aulas. Nada era suficiente. Foi Marcela, minha colega de apartamento, quem sugeriu o aplicativo. É discreto, explicou ela, mostrando seu perfil no celular. Você escolhe os clientes, define os preços e ninguém precisa saber. O aplicativo parecia um Tinder comum, mas com códigos específicos que sinalizavam serviços e valores. A ideia me horrorizou inicialmente. Eu, filha de professora, criada para ser alguém na vida, vendendo meu corpo. Mas quando o aluguel atrasou pela 2ª vez e a faculdade ameaçou cancelar minha matrícula por falta de pagamento, a linha entre o impensável e o necessário ficou perigosamente tênue. Meu primeiro perfil era cauteloso, usando um nome falso, Juliana, e fotos que não mostravam completamente meu rosto. Aprendi que os clientes valorizavam a discrição tanto quanto eu. Homens casados, executivos, turistas, todos queriam o mesmo. Alguns momentos de prazer, sem complicações ou compromissos. No início, tremia tanto durante os encontros que precisava inventar histórias sobre estar com frio. Meu primeiro cliente foi um executivo de meia idade, gentil e apressado. O encontro durou menos de 1 hora, mas o dinheiro que recebi pagou 2 semanas de supermercado. Lembro de chorar no chuveiro depois, uma mistura confusa de alívio financeiro e vergonha profunda. Com o tempo, desenvolvi uma rotina. Encontros em hotéis discretos no centro, nunca em casas particulares. Pagamento adiantado. Preservativo sempre. Nada de fetiches estranhos. Aos poucos, a vergonha foi sendo substituída por um distanciamento clínico, como se a Gabriela, que frequentava as aulas de semiótica pela manhã, fosse completamente separada da Juliana, que sorria para estranhos em quartos de hotel à noite. Para manter essa separação mental, comecei a beber antes dos encontros. Apenas um drink para relaxar no início. Depois 2, 3. Em algum momento o álcool não era mais suficiente. Foi quando experimentei drogas pela primeira vez, oferecida por um cliente que notou meu nervosismo. O efeito foi imediato. A confiança artificial, a sensação de poder, a energia para manter o sorriso e fingir interesse nas mesmas histórias de sempre sobre viagens de negócios e esposas que não entendiam. A droga tornou tudo mais fácil, pelo menos no começo. Eu podia ser Juliana por horas, voltar para casa, dormir algumas horas e acordar como Gabriela, pronta para apresentações de projetos e provas. Esse equilíbrio precário funcionou por quase 1 ano. Mantinha notas boas, pagava as contas em dia e até conseguia enviar algum dinheiro para minha mãe em Fortaleza, que pensava que eu trabalhava como assistente em uma agência de publicidade. Foi quando conheci Ricardo. Diferente dos outros clientes, mais jovem, por volta dos 30 anos, bonito, educado, advogado de um grande escritório, segundo ele. Nosso primeiro encontro foi surpreendentemente agradável. Conversamos sobre livros, política, minha faculdade. O sexo pareceu quase secundário. Ele pagou generosamente e pediu meu número pessoal, não apenas o contato do aplicativo, algo que normalmente eu recusaria.
Mas havia algo em Ricardo que parecia seguro, compreensivo. Começamos a nos encontrar regularmente, sempre no mesmo hotel discreto próximo à Avenida Paulista. Ele pagava mais que meus outros clientes e exigia exclusividade nas noites que me via. Com o tempo, nossos encontros se tornaram menos comerciais. Jantávamos juntos antes, conversávamos por horas. Ele me dava presentes, não apenas dinheiro, mas livros, um perfume caro, até um laptop novo para ajudar com os trabalhos da faculdade. Cometi o erro clássico. Comecei a me apaixonar por um cliente. Ricardo parecia corresponder. Falava sobre estar insatisfeito em seu casamento, sobre como eu era diferente, especial. Promessas veladas de um futuro juntos eram sussurradas entre lençóis de hotel. Eu, que sempre me considerei esperta e realista, caí como uma adolescente no primeiro conto do vigário romântico. A droga, que antes era apenas para os programas, tornou-se minha companheira diária. Precisava dela para lidar com a ansiedade de esperar suas mensagens, com a decepção quando ele cancelava em cima da hora, com a dor de saber que ele voltava para casa, para uma esposa, enquanto eu ficava sozinha com minhas ilusões. Numa noite de sexta-feira, após Ricardo cancelar nosso encontro pela terceira vez consecutiva, tomei uma decisão impulsiva alimentada por drogas e insegurança. Peguei um táxi até o endereço que havia descoberto em uma rápida olhada em seus documentos meses antes. Uma casa elegante em um bairro nobre, o tipo de lugar que eu só conhecia das revistas de decoração. Fiquei observando de longe, sem saber exatamente o que esperava ver ou fazer. Foi quando uma mulher saiu, elegante, alguns anos mais velha que eu, obviamente a esposa, seguida por Ricardo e uma menina de aproximadamente 6 anos. A família perfeita saindo para o jantar de sexta-feira. Algo quebrou dentro de mim. Não era apenas o casamento que ele omitia, era uma filha. Todas as vezes que falou em deixar a esposa, eventualmente, nunca mencionou que havia uma criança envolvida. Voltei para casa em transe, cheirei mais que o habitual e cometi o segundo erro impulsivo da noite. Enviei mensagens para Ricardo, dezenas delas, alternando entre declarações de amor e acusações amargas. Ameacei contar tudo para a esposa se ele não fosse honesto comigo. A resposta veio na manhã seguinte, não de Ricardo, mas dela. Helena, a esposa, havia pego o celular dele e lido tudo. Em vez de me atacar, ela pediu para conversarmos pessoalmente. Sugeriu um café no shopping. Ingenuamente fui. Precisava explicar, me desculpar, entender. Helena estava me esperando, impecavelmente vestida e surpreendentemente calma. Sentamos, pedimos café e ela começou a falar sobre como eu não era a primeira, como Ricardo tinha um padrão de buscar garotas vulneráveis no aplicativo, como ela já havia perdoado outras vezes. Sua tranquilidade me desconcertou. Quando sugeri irmos ao banheiro para continuar a conversa longe dos ouvidos curiosos, não suspeitei de nada. No banheiro vazio do shopping, Helena finalmente mostrou suas verdadeiras intenções. Sacou uma pequena arma da bolsa. Você acha que pode ameaçar minha família? Que pode destruir o futuro da minha filha? Sua voz era baixa, controlada, mais assustadora que se estivesse gritando. Implorei, tentei explicar que nunca faria nada para magoar a criança, que Ricardo havia mentido para nós duas. Ela não queria ouvir. Apontou a arma para minha cabeça, depois mudou de ideia e mirou no peito. Seria tão fácil acabar com você agora. Ninguém sentiria sua falta, ninguém investigaria a fundo. Apenas mais uma garota de programa morta em São Paulo. O que me salvou foi uma funcionária da limpeza entrando no banheiro naquele momento. Helena guardou a arma rapidamente, sorriu para a mulher e saiu, não sem antes sussurrar. Se você se aproximar da minha família novamente, termino o que comecei hoje. Passei os 3 dias seguintes trancada no apartamento, alternando entre crises de pânico e o entorpecimento da droga. Não consegui ir às aulas, não respondi mensagens de clientes. Quando finalmente criei coragem para verificar meu celular,
descobri que meu perfil no aplicativo havia sido denunciado e removido. Todas as minhas avaliações, contatos, fonte de renda, tudo desaparecido. Recebi um único e-mail de Ricardo através de uma conta anônima. Sinto muito pelo que aconteceu. Helena tem problemas. É melhor você se afastar definitivamente. Para compensar os transtornos, depositei dinheiro na sua conta. O valor era considerável, mas o preço emocional que paguei foi infinitamente maior. Isso foi há 6 meses. Desde então, abandonei o trabalho sexual, mas não consegui largar o vício em drogas. A dependência que começou como muleta para aguentar os programas se transformou em uma necessidade constante para enfrentar o dia a dia. Tranquei a faculdade, incapaz de me concentrar nas aulas. O dinheiro de Ricardo está acabando e não sei o que farei quando acabar. Voltei a procurar emprego normal, mas as lacunas no currículo e minha aparência cada vez mais desgastada pela droga dificultam as entrevistas. Às vezes, quando o desespero aperta, penso em criar um novo perfil em outro aplicativo, em outra região da cidade. Mas o medo de encontrar Ricardo, ou pior, Helena, me paralisa. Ontem, cruzei com uma garota no metrô que lembrava como eu era quando cheguei a São Paulo. Olhos brilhantes, sotaque nordestino, cheia de sonhos. Quis avisá-la sobre os predadores que a cidade esconde, sobre como é fácil se perder quando se está sozinha, sobre como a linha entre escolhas e necessidades pode ser borrada quando o desespero aperta. Mas quem sou eu para dar conselhos? Uma ex-estudante viciada, escondida em um apartamento cada vez mais decadente, contando as notas que restam e as linhas de pó que me permitem esquecer, temporariamente, que a protagonista nordestina desta história não terá um final feliz na novela das 9. Ainda assim, em momentos de lucidez como este, me agarro à ideia de que posso reescrever meu próprio final. Talvez não em São Paulo, talvez não agora. Mas existe um futuro além dos erros que cometi e dos homens que me usaram. Preciso apenas encontrar forças para acreditar nisso novamente, para limpar o pó branco que cobre meus sonhos e redescobrir a Gabriela que vim buscar quando deixei Fortaleza há 3 anos, antes que ela desapareça completamente sob a pele gasta de Juliana. Meu nome não importa. O que vou contar ainda me assombra, mesmo depois de tanto tempo. Tenho cicatrizes que não posso mostrar e memórias que não consigo apagar. Esta é a história de como sobrevivi aos anos 90 em Cali, quando os cartéis transformavam mulheres como eu em fantasmas, antes mesmo de nos matarem. O calor de Cali sempre foi sufocante, mas nada se comparava ao peso do silêncio que carregávamos. Tinha 26 anos quando tudo começou, com 2 filhos pequenos e nenhum marido. Ele desapareceu uma noite, como tantos outros homens daquela época. Talvez morto, talvez fugido, nunca soube. O que importa é que fiquei sozinha com 2 crianças para alimentar e um aluguel para pagar. Trabalhava como costureira durante o dia, em uma pequena oficina no centro da cidade. À noite, depois que minha mãe vinha cuidar das crianças, eu me transformava. Tirava a poeira das roupas, passava maquiagem, prendia o cabelo. Dizia que trabalhava como garçonete num restaurante chique, onde os gringos davam gorjetas em dólares. Era mentira, claro. Ia para um lugar conhecido como La Casa Blanca, uma mansão nos arredores da cidade que funcionava como clube privado para homens de negócios, políticos e principalmente pessoas ligadas aos cartéis. A casa pertencia a uma mulher que todos chamavam de Dona Mercedes, uma senhora de 60 anos que administrava o local com a eficiência de um general. Aqui não é qualquer burdel, ela repetia para nós, as 15 mulheres que trabalhavam lá. É um estabelecimento de respeito. Os clientes pagam pelo privilégio de estar aqui e vocês são a mercadoria mais valiosa. Éramos divididas em categorias.
As mais jovens e bonitas atendiam os clientes VIP nos quartos do andar superior. As de meia idade, como eu, ficavam no salão principal, conversando, servindo bebidas, dançando. As mais velhas trabalhavam apenas como acompanhantes para jantares. Dona Mercedes sabia que minha situação era diferente das outras. Eu não podia ser vista nas zonas de prostituição da cidade, onde qualquer conhecido poderia me reconhecer. Não podia arriscar que meus filhos, ou minha mãe devota, descobrissem como eu realmente complementava nossa renda. Por isso, ela me colocava apenas em eventos fechados, festas privadas, sempre com clientes de fora da cidade. O cheiro daquele lugar nunca saía da minha pele. Uma mistura de perfume caro, uísque importado e o odor metálico da cocaína que circulava livremente nas bandejas de prata. A música sempre alta demais. Salsa e merengue competindo com risadas artificiais e conversas em voz baixa sobre negócios que ninguém deveria ouvir. Aprendi a ser invisível enquanto estava visível, a estar presente sem realmente estar, a ouvir sem demonstrar que estava ouvindo. Foi assim que comecei a notar os padrões. Certas noites, alguns homens chegavam mais tensos, falando em códigos. Mulheres novas apareciam, garotas que nunca tínhamos visto antes, algumas mal parecendo ter 18 anos, com olhares vazios e sotaques estrangeiros. Elas subiam para o terceiro andar, uma área restrita onde nem mesmo nós, trabalhadoras regulares, tínhamos permissão para ir. Às vezes, essas garotas nunca mais desciam. Quando perguntávamos, Dona Mercedes dizia que haviam sido transferidas para outras casas, em Medellín ou Bogotá. Acreditávamos, ou fingíamos acreditar. Era mais seguro não questionar. A primeira vez que presenciei algo foi numa festa privada para um narcotraficante conhecido apenas como El Patrón. Não era o Pablo, mas alguém quase tão poderoso quanto ele naquela época. A festa acontecia numa fazenda nos arredores da cidade. Fomos levadas em vans com vidros escuros, 5 mulheres, todas instruídas a sorrir, dançar e não fazer perguntas. A fazenda era um palácio absurdo no meio da selva colombiana. Piscinas de mármore, estátuas douradas, até um pequeno zoológico particular com tigres e leões. Homens armados circulavam por todo lado, alguns em ternos caros, outros com uniformes militares sem identificação. Comecei a noite como sempre, sorrindo, servindo bebidas, dançando quando solicitada. Por volta da meia-noite, quando a cocaína e o álcool já haviam dissolvido qualquer inibição, El Patrón anunciou um espetáculo especial. Levaram todos para uma área externa, onde uma plataforma de madeira havia sido montada como um pequeno palco. 2 garotas foram trazidas, jovens, assustadas, claramente drogadas. Uma delas chorava silenciosamente. Estas vagabundas foram pegas roubando, anunciou um dos capangas. Não era verdade. Eu as conhecia vagamente de La Casa Blanca. Uma delas, Carmen, havia comentado dias antes que queria deixar a vida, voltar para sua família. A outra, nem nome sabia. O que aconteceu depois ainda aparece nos meus pesadelos. Não vou descrever em detalhes, mas durou quase 1 hora. Os gritos das garotas eventualmente pararam. Os homens aplaudiam, como se estivessem assistindo a um show de teatro. Algumas das outras mulheres vomitaram. Eu fiquei paralisada, o sorriso congelado no rosto, sabendo que demonstrar horror poderia me colocar naquele mesmo palco. Quando voltamos para La Casa Blanca na manhã seguinte, Dona Mercedes nos reuniu. "O que vocês viram ontem nunca aconteceu", disse ela, os olhos duros como pedras. "Quem falar, acaba igual." Continuei trabalhando lá. Que escolha eu tinha? Meus filhos precisavam comer, minha mãe precisava dos remédios para a pressão alta. E agora eu sabia demais. Sair seria suspeito. Então aprendi a não ver, a não ouvir, a sorrir enquanto minha alma se despedaçava um pouco mais a cada noite. As festas se tornaram mais frequentes, mais selvagens.
Políticos importantes apareciam, às vezes até estrangeiros internos impecáveis falando inglês ou italiano. O terceiro andar de La Casa Blanca recebia cada vez mais garotas novas. Algumas eram tão jovens que mal podiam ser chamadas de mulheres. Comecei a ouvir rumores sobre vídeos, sobre compradores especiais que pagavam para assistir certas apresentações. Tentei me convencer de que eram apenas histórias, exageros. Até a noite em que vi as câmeras. Era uma festa menor, apenas 3 clientes importantes e 5 de nós. Um deles, um americano que todos tratavam com deferência especial, trouxe equipamentos de filmagem profissional. No início da noite, parecia apenas excêntrico. Talvez quisesse registrar sua viagem à Colômbia. Mas então Dona Mercedes selecionou 2 garotas para acompanhá-lo a um quarto privativo. Horas depois, ouvi gritos. Não de prazer, mas de dor genuína, de terror. Quando as garotas saíram, uma delas mal conseguia andar. Seus olhos encontraram os meus por um segundo. Um olhar que pedia ajuda, que dizia, salve-se. Na manhã seguinte, ela foi encontrada morta no rio Cauca. Overdose foi a explicação oficial. Acidente, disseram outros. Comecei a juntar as peças. Os vídeos, as garotas estrangeiras, os clientes especiais. La Casa Blanca não era apenas um bordel de luxo. Era o centro de uma operação de tráfico humano e produção de vídeos de violência real contra mulheres. Snuff Films, como descobri anos depois que se chamavam. Filmes onde a morte não era simulada. Não podia falar com ninguém. A polícia estava comprada. Os jornalistas que investigavam os cartéis apareciam mortos. Minhas colegas estavam tão aterrorizadas quanto eu. Então comecei a guardar provas. Pequenas coisas, nomes anotados em guardanapos, datas de festas, placas de carros. Escondia tudo numa caixa de sapatos enterrada no quintal da minha casa. Não sabia o que faria com aquilo, mas parecia importante ter algum registro, alguma prova de que essas mulheres existiram, de que suas mortes não foram acidentes. Foi Lucia, uma das cozinheiras de La Casa Blanca, quem me delatou. Ela me viu anotando algo depois de uma festa particularmente brutal. 3 dias depois, fui chamada ao escritório de Dona Mercedes. Ela não disse nada, apenas me entregou um envelope. Dentro, fotos dos meus filhos brincando no pátio da escola. Uma ameaça que não precisava de palavras. Naquela noite, fui designada para uma festa especial. Sabia o que isso significava. Eu não voltaria. Enquanto me arrumava, escrevi uma carta rápida para minha mãe, explicando tudo, indicando onde encontrar minhas provas. Entreguei a um entregador de confiança, com instruções para entregar apenas se eu não voltasse em 2 dias. A festa era numa mansão que nunca tinha visto antes. Quando chegamos, percebi que era a única mulher da Casa Blanca ali. As outras eram todas novas, estrangeiras. Depois descobri que eram venezuelanas e panamenhas, trazidas especificamente para aquela noite. O cliente principal era um homem que todos chamavam de El Doctor, um europeu de meia-idade com olhos frios como gelo. Ele me selecionou imediatamente. Esta tem experiência nos olhos, disse para Dona Mercedes. Quero ela para o final. Passei horas servindo bebidas, sorrindo, fingindo que não entendia o que estava por vir. Observei enquanto as outras garotas eram levadas uma a uma para uma sala nos fundos. Algumas voltavam machucadas, 2 não voltaram. Quando chegou minha vez, o doutor já estava bêbado e impaciente. A sala tinha iluminação profissional, câmeras montadas em tripés, uma cama no centro. Havia manchas escuras no colchão que preferi não identificar. Deite-se, ordenou ele. Obedeci, procurando freneticamente uma saída, uma arma, qualquer coisa. Foi quando ouvi os tiros lá fora. Gritos, mais tiros. O doutor sacou uma arma. Que merda é essa? Gritou para um dos seguranças. O homem não teve tempo de responder. A porta explodiu e o tiroteio começou. Não era a polícia. Era um grupo rival, descobri depois.
algum acerto de contas entre cartéis que nada tinha a ver comigo ou com as outras mulheres. Estávamos apenas no lugar errado. No caos que se seguiu, o doutor virou a arma para mim. Nenhuma testemunha, disse antes de atirar. Senti o impacto de 3 tiros. Ombro, abdômen, perna. Caí. Fingi estar morta, enquanto o sangue se espalhava sobre meu corpo. O doutor saiu correndo. O tiroteio continuou por minutos, que pareceram horas. Quando finalmente tudo silenciou, reuni minhas últimas forças e me arrastei para fora. A mansão estava em chamas. Corpos por todo lado. Seguranças, traficantes, 2 das garotas. Consegui chegar até a estrada, onde um caminhoneiro me encontrou e, milagrosamente, decidiu me ajudar em vez de me entregar de volta. Acordei 3 dias depois num hospital de caridade em Cali. A carta havia sido entregue à minha mãe, que agora sabia toda a verdade. Ela havia levado as provas a um promotor federal que não estava na folha de pagamento dos cartéis. Um homem raro naquela época. Uma operação foi montada, mas quando as autoridades chegaram a La Casa Blanca, encontraram apenas um prédio vazio e queimado. Dona Mercedes havia desaparecido. O doutor também. As provas que eu havia coletado eram circunstanciais demais para processos formais, mas suficientes para iniciar investigações. Algumas levaram a descobertas anos depois. Outras foram enterradas para sempre. Quanto a mim, depois que me recuperei o suficiente para andar, fui colocada num programa informal de proteção. Recebi documentos novos, um novo nome. Minha mãe e meus filhos também. Fomos enviados para o Equador, depois Peru, finalmente estabelecendo-nos num país que prefiro não mencionar. Meus filhos cresceram sem saber toda a verdade sobre seu país de origem, sobre como ganhávamos dinheiro antes. Hoje são adultos com suas próprias famílias. Minha mãe faleceu há 5 anos, levando para o túmulo o segredo que compartilhávamos. Às vezes, quando vejo notícias sobre tráfico humano, sobre violência contra mulheres em zonas de conflito, sinto as cicatrizes formigarem. Os cartéis colombianos dos anos 90 podem ter sido parcialmente desmantelados, mas o que vi naquelas festas, o que acontecia no 3º andar de La Casa Blanca, continua acontecendo em outros lugares, com outros nomes. Mulheres continuam desaparecendo. Vídeos continuam sendo produzidos. Clientes poderosos continuam pagando para assistir e participar. A única diferença é a tecnologia. O que antes exigia câmeras enormes e distribuição física, agora pode ser feito com um celular e compartilhado instantaneamente na Dark Web. Nunca mais voltei à Colômbia. Nunca mais trabalhei como prostituta. Vivo uma vida simples, anônima. Mas as memórias não me deixam. As faces daquelas garotas, seus olhares antes de desaparecerem para o 3º andar ou para apresentações especiais, me visitam em sonhos. Não sei se contar esta história mudará algo. Provavelmente não. Mas talvez ajude alguém a entender que por trás de cada manchete sobre tráfico humano, por trás de cada estatística sobre mulheres desaparecidas, existem histórias reais. Existem mães que deixaram filhos em casa. Existem jovens que tinham sonhos antes de serem reduzidas a mercadorias. E existem sobreviventes como eu, carregando cicatrizes que ninguém pode ver, vivendo com nomes que não são nossos, contando os dias até que o medo finalmente nos deixe. O asfalto quente do centro de São Paulo guarda segredos que a maioria das pessoas prefere ignorar. Tenho 49 anos e uma história que raramente conto, mesmo para as poucas pessoas que sabem como ganho a vida. Era 1997 quando tudo aconteceu, um período em que a cidade vivia uma transformação frenética, e eu também. Formada em relações públicas por uma universidade particular respeitada, eu havia decidido seguir um caminho que surpreenderia meus antigos colegas de faculdade. Não entrei nessa vida por desespero ou falta de opções.
Uma afirmação que muitos duvidam quando conto. Escolhi a prostituição de luxo pelo dinheiro, é claro, mas também pela liberdade que me proporcionava. Nos anos 90, antes dos aplicativos e sites especializados, nosso trabalho dependia de contatos cuidadosamente cultivados. Eu atendia em um flat discreto na região dos Jardins, indicada apenas por referências confiáveis. Madame Elisa, uma francesa que administrava uma pequena rede de acompanhantes de alto padrão, era quem filtrava meus clientes, executivos, políticos, artistas, todos dispostos a pagar valores significativos por discrição e refinamento. Você não está vendendo apenas sexo, querida, Elisa me dizia com seu sotaque carregado. Está vendendo uma experiência, uma fantasia de perfeição. E eu era boa nisso. Minha formação acadêmica me permitia conversar sobre diversos assuntos. Meu inglês fluente atraía clientes estrangeiros. E meu corpo, mantido com disciplina quase militar de academia e alimentação controlada, completava o pacote que justificava meus honorários elevados. O apartamento onde atendia tinha sempre o mesmo ritual de preparação. Lençóis de algodão egípcio trocados diariamente, champanhe gelado, luz indireta, música ambiente cuidadosamente selecionada. O aroma de um perfume francês específico, que usava apenas para trabalhar, impregnava discretamente o ambiente. Nunca usei drogas. Raramente bebia além de uma taça para acompanhar o cliente. Controle era meu mantra. Até aquela noite de junho, quando recebi a ligação de Elisa sobre um novo cliente. É uma recomendação especial do Dr. Mendes, ela explicou, referindo-se a um cliente antigo e respeitado. Um empresário do setor financeiro muito discreto pagará o dobro da sua taxa normal, mas quer encontrá-la em outro local. Normalmente eu recusaria. Minha regra número 1 era atender apenas no meu território. Mas o valor mencionado era tentador e a referência parecia sólida. Ele enviará um motorista, continuou Elisa. 1 hora no endereço combinado, depois o retorno. Impecável, como sempre. Aceitei. O motorista, um homem de meia idade com uniforme formal, me buscou no horário combinado. O carro, uma Mercedes preta com vidros escurecidos, exalava luxo discreto. Não perguntei o destino, e ele não ofereceu a informação. Após quase 40 minutos de viagem, chegamos a uma mansão isolada em um condomínio de alto padrão nos arredores da cidade. O portão eletrônico se abriu silenciosamente, revelando um jardim impecavelmente cuidado e uma casa de arquitetura contemporânea, toda em linhas retas e vidro. O motorista me deixou na porta e partiu. Fui recebida por um homem que se apresentou apenas como R. Prefiro não mencionar seu nome completo, mesmo depois de tantos anos. Alto, cerca de 40 anos, roupas casuais, mas evidentemente caras. Seu aperto de mão foi firme, seus olhos frios como água de inverno. A casa era impressionante. Obras de arte originais, móveis de design, uma vista panorâmica da cidade ao longe. Ele me ofereceu uma taça de vinho, que aceitei mais por protocolo que por desejo. Conversamos sobre amenidades, viagens, arte, a economia do país. Ele era articulado, culto, aparentemente normal em todos os aspectos, exceto por uma coisa. Não havia calor em sua voz. Nenhum. Após algum tempo, ele sugeriu que eu conhecesse o resto da casa. Me conduziu por cômodos luxuosos, todos impecavelmente arrumados, mas com uma estranha ausência de personalidade, como um cenário de filme, não um lar. No quarto principal, notei a primeira coisa verdadeiramente perturbadora: uma coleção de fotografias emolduradas na parede, todas de mulheres diferentes, todas em poses semelhantes, todas com o mesmo olhar vazio. Minhas amigas especiais, ele comentou, notando meu interesse. Algo na maneira como disse isso fez meus instintos gritarem. Tentei manter a compostura, o sorriso profissional, enquanto calculava mentalmente a distância até a porta.
Ele sugeriu que descêssemos para um lugar mais confortável. Uma adega, explicou. Relutante, mas ainda tentando não demonstrar alarme, o segui por uma escada que levava a um porão. O cheiro foi a primeira coisa que notei. Algo químico, como formol, misturado com um odor metálico que reconheci instintivamente como sangue. A adega era, na verdade, um espaço amplo, com paredes de concreto à mostra e iluminação fluorescente impiedosa. Num canto, um grande freezer industrial zumbia suavemente. No outro, não consigo descrever com precisão o que vi pendurado nas paredes, não com palavras que façam justiça ao terror. Eram corpos, ou partes deles, preservados como troféus macabros, alguns recentes, outros em diferentes estágios. Mulheres, todas mulheres. Congelei, literalmente. Meus músculos travaram em pânico absoluto. R sorriu pela primeira vez desde que o conheci. Você será minha obra-prima, disse, sua voz agora animada, quase entusiasmada. Tenho estudado você há semanas. Sua pele é perfeita. Ele se aproximou com algo na mão, uma seringa. Tentei correr, mas meus saltos me traíram no piso de concreto. Caí. Ele foi metódico, quase gentil, ao me injetar o que quer que fosse aquele líquido. Lembro-me de pensar, enquanto a inconsciência me envolvia, que Elisa notaria meu desaparecimento, que alguém viria me procurar. Acordei amarrada a uma mesa de metal. Estava nua, e meu corpo todo doía com uma intensidade que sugeria que eu havia sido drogada por horas, talvez dias. R não estava lá. A sala, o porão, estava silenciosa, exceto pelo zumbido constante do freezer e um gotejamento rítmico de algum lugar que não conseguia ver. Tentei gritar, mas descobri que minha boca estava amordaçada. Tentei me soltar, mas as amarras eram profissionais. Não cordas improvisadas, mas restrições médicas, daquelas usadas em hospitais psiquiátricos. Ao virar a cabeça, vi instrumentos organizados numa bandeja próxima. Bisturis, pinças, serras pequenas. Todos limpos, brilhantes, esperando. Chorei. Não de medo, embora estivesse aterrorizada, mas de raiva. Raiva por ter ignorado meus instintos, por ter quebrado minhas próprias regras, por estar prestes a me tornar apenas mais uma amiga especial na parede daquele monstro. Não sei quanto tempo fiquei ali, alternando entre desespero e uma estranha calma resignada. Horas, talvez. Em algum momento ouvi um barulho distante, como uma porta sendo aberta com violência. Vozes, passos. Então, o som mais doce que já ouvi na vida. Sirenes, muitas sirenes. Um policial, jovem, com olhos que se arregalaram ao ver o porão, foi quem me encontrou primeiro. Enquanto me desamarrava, explicou em frases entrecortadas o que havia acontecido. R havia sido parado em uma blitz rotineira na rodovia. Estava dirigindo em alta velocidade, aparentemente ansioso para voltar para casa. No porta-malas do carro, ferramentas ensanguentadas, cordas, produtos químicos, o suficiente para que os policiais o detivessem e, com um mandado de emergência, revistassem sua propriedade. Descobri depois que não fui a única sobrevivente encontrada naquela casa. Havia outra mulher, inconsciente mas viva, trancada em um quarto no andar superior. Outras 11 não tiveram nossa sorte. 11 mulheres que ninguém havia procurado com empenho suficiente. Prostitutas de rua, em sua maioria. Algumas imigrantes sem documentos. O tipo de pessoa que pode desaparecer sem causar alarde. Passei semanas no hospital. Primeiro tratando os efeitos das drogas que ele havia me administrado. Depois, em terapia intensiva. A polícia foi gentil, mas clara. Meu testemunho seria crucial para condenar R. Concordei em cooperar, mesmo sabendo que isso significaria expor minha profissão, minha vida cuidadosamente compartimentalizada. O que não esperava era descobrir quem realmente era R. Filho de uma das famílias mais poderosas do país. Banqueiro, filantropo,
doador de campanhas políticas. Um homem cuja fotografia aparecia em colunas sociais, ao lado de políticos e celebridades. Um monstro escondido à vista de todos. O processo judicial foi uma farsa. Advogados caríssimos, laudos psiquiátricos comprados, juízes amigos da família. Menos de uma semana após sua prisão, R foi liberado para tratamento em uma clínica privada no exterior. Nunca mais se ouviu falar dele oficialmente, mas há rumores de que vive confortavelmente em algum país sem extradição. As vítimas, as mortas e as sobreviventes receberam indenizações em troca de silêncio. Aceitei o dinheiro, não por ganância, mas por sobrevivência. Usei parte dele para mudar de aparência, para criar uma nova identidade. O resto investi, garantindo que nunca mais precisaria aceitar um cliente em território desconhecido. Muitas pessoas me perguntam por que continuei na profissão depois disso. A resposta é complexa. Parcialmente porque era o que eu sabia fazer bem, o que me garantia independência financeira. Mas principalmente porque desistir seria permitir que ele vencesse, que me definisse pelo trauma. Voltei ao trabalho 6 meses depois, mas com novas regras inflexíveis. Nunca mais saí do meu território. Instalei câmeras de segurança, botões de pânico, contratei um segurança que fica no apartamento ao lado. Hoje ainda trabalho, não na linha de frente. Tenho quase 50 anos agora, mas gerenciando minha própria rede de acompanhantes de luxo. Ensino a elas tudo o que aprendi. Como se proteger, como reconhecer sinais de perigo, como confiar nos instintos. Sobretudo, ensino que em nosso trabalho, a aparência de poder, beleza, juventude, status, frequentemente mascara uma vulnerabilidade fundamental, que somos vistas por muitos como descartáveis, como menos humanas. São Paulo mudou desde 1997. Aplicativos, redes sociais e a internet transformaram a indústria do sexo, tornando-a simultaneamente mais acessível e mais anônima. Mas algumas coisas permanecem iguais. A desigualdade que permite que algumas vidas sejam valorizadas mais que outras. A hipocrisia que condena publicamente o que consome privadamente. O sistema judicial que protege os poderosos. Nunca contei essa história completa antes. Não por vergonha da minha profissão, mas pelo medo muito real de retaliação. R ainda está vivo, sua família ainda é poderosa. Mas sinto que é importante que as pessoas saibam. Monstros existem. Não em becos escuros ou florestas isoladas, mas em mansões com segurança privada, em carros de luxo, em jantares beneficentes. E suas vítimas não são escolhidas por acaso, mas precisamente porque a sociedade já decidiu que são sacrificáveis. Toda vez que uma nova garota entra no meu escritório, olho nos seus olhos e penso se ela poderia ter sido uma das mulheres naquela parede. E então faço tudo ao meu alcance para garantir que não seja. Meu nome é Carolina e carrego comigo 2 vidas que nunca deveriam se encontrar. Na primeira, sou estudante de enfermagem numa universidade particular de São Paulo. A menina que saiu de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para vencer na vida, como sempre sonhou minha mãe. Na segunda, sou Lina, perfil verificado num aplicativo discreto, onde homens pagam por companhia, conversas e o que mais vier depois. A cidade grande engole sonhos tão facilmente quanto engole o dinheiro da mensalidade, do aluguel, dos livros e das passagens. Vim para São Paulo há 3 anos, com uma bolsa parcial e a promessa de estágio que nunca se concretizou. Os primeiros meses foram de desespero silencioso. Ligações para casa mentindo que estava tudo bem, enquanto contava moedas para comprar macarrão instantâneo e salsicha no mercadinho da esquina. Cresci numa família evangélica, onde meu pai era diácono da igreja e minha mãe liderava o círculo de oração.
Fui criada entre versículos bíblicos e avisos sobre o inferno que espera os pecadores. Irônico como a vida dá voltas. Agora vivo o que eles chamariam de pecado, enquanto rezo todas as noites pedindo perdão e proteção. Foi Daniela, minha colega de república, quem me apresentou ao aplicativo. É discreto, explicou ela, mostrando como funcionava em seu celular. Você escolhe os clientes, define os preços e ninguém do interior vai ficar sonhar que você faz isso. Meu primeiro cliente foi um executivo de meia idade, educado e apressado. O encontro durou menos de 1 hora em um hotel na região da Avenida Paulista. Mas o dinheiro que recebi pagou o aluguel atrasado e sobrou para comprar os materiais que precisava para as aulas práticas. Depois, no chuveiro, alternei entre lágrimas e orações, pedindo perdão a um Deus que eu não sabia mais se me escutava. Com o tempo, desenvolvi uma rotina. Encontros em hotéis de categoria média, nunca em casas particulares. Pagamento adiantado, preservativo sempre. Nada de fetiches estranhos. Antes de cada programa, rezava um Pai Nosso. Depois de cada programa, lia um salmo. Pequenos rituais para manter minha sanidade, para lembrar que aquela vida era apenas temporária, um meio para um fim maior, me formar, conseguir um emprego digno, talvez até voltar para Mossoró como a enfermeira bem-sucedida que minha família esperava que eu me tornasse. As noites de sexta e sábado eram as mais lucrativas. Às vezes, atendia 3 ou 4 clientes em sequência, cada um acreditando ser especial, único, diferente dos outros tipos de homens que procuravam garotas de programa. Entre um cliente e outro, sentada sozinha no bar do hotel, eu lia mensagens da minha mãe falando sobre como estava orgulhosa de mim, de como contava para todos na igreja que a filha estava estudando medicina em São Paulo. Ela nunca entendeu a diferença entre medicina e enfermagem. A culpa era uma companheira constante, mas eu a afastava lembrando das contas pagas, das notas boas na faculdade, do futuro que estava construindo. Foi numa terça-feira chuvosa de abril que recebi a solicitação de Tiago no aplicativo. Seu perfil parecia normal. Homem de aproximadamente 30 anos, bem vestido nas fotos, descrição educada. Oferecia um valor acima da média por um encontro mais longo, em um hotel boutique na Zona Oeste. Normalmente, eu preferia hotéis no centro ou próximos à Paulista, áreas que conhecia bem. Mas o valor era tentador, e eu precisava comprar um notebook novo para as aulas. Aceitei, programando o encontro para a noite seguinte. Tiago pediu que eu usasse algo vermelho. Combina com sua pele morena, escreveu. Um pedido inofensivo, pensei. Naquela noite, antes de dormir, rezei com mais intensidade que o normal. Tive sonhos perturbadores com sangue e vozes sussurrantes. Acordei inquieta, mas atribuí ao estresse das provas que se aproximavam. O hotel era diferente dos que eu costumava frequentar. Pequeno, elegante, com ares de casa antiga renovada. O recepcionista me tratou com uma polidez estudada, como se eu fosse apenas mais uma hóspede regular. Tiago já estava no quarto me esperando. Alto, pálido, cabelos escuros cuidadosamente penteados para trás. Vestia roupas escuras que contrastavam com sua pele quase translúcida. Seu sorriso não alcançava os olhos, que permaneciam frios, observadores. Você veio, disse ele, como se houvesse alguma dúvida. Sua voz era suave, com um leve sotaque que não consegui identificar. O quarto estava diferente do padrão de hotel. Velas vermelhas em vez das luzes principais, incenso queimando num canto, música clássica baixa vindo de um pequeno alto-falante. Gosto de criar um ambiente adequado, explicou ele, notando meu olhar surpreso. Ofereceu-me vinho tinto em uma taça de cristal. Hesitei. Nunca bebia durante os programas, uma regra de segurança que estabeleci desde o início. É apenas para relaxar, insistiu ele, com um sorriso que deveria ser tranquilizador, mas que apenas intensificou meu desconforto. Aceitei a taça, mas apenas fingi beber.
um truque que aprendi com outras garotas. Conversamos por algum tempo. Ele era articulado, conhecedor de arte, literatura, música clássica. Falava pouco de si mesmo, desviando perguntas pessoais com elegância. Em determinado momento, pegou minha mão, observando as veias no meu pulso com uma intensidade perturbadora. A vida corre tão próxima da superfície aqui, murmurou, mais para si mesmo que para mim. Seu toque era gelado, como se tivesse acabado de entrar do frio, embora estivéssemos em uma noite quente de abril. Foi quando notei, sobre a mesa de cabeceira, objetos que não havia visto antes. Uma pequena faca ornamentada, frascos de vidro vazios e um livro antigo aberto em uma página com ilustrações medievais. Com crescente desconforto, percebi que as manchas escuras no tapete ao lado da cama não pareciam vinho derramado. Tiago seguiu meu olhar e sorriu. Você é observadora. Gosto disso. Levantou-se e trancou a porta, guardando a chave no bolso. Sabe, Carolina, ou devo dizer Lina, venho observando você há semanas. Sempre tão cuidadosa, sempre sozinha. Perfeita. Meu coração disparou. Nunca havia mencionado meu nome verdadeiro a nenhum cliente. Como você sabe meu nome? Perguntei, a voz trêmula. Ele sorriu novamente, agora sem qualquer pretensão de calor. Sei muitas coisas. Sei que você veio de Mossoró. Sei sobre sua família religiosa. Sei que você reza antes e depois de cada encontro. Aproximou-se lentamente, como um predador confiante de que a presa não tem para onde fugir. Os outros não entenderiam. Preciso de alguém especial para compartilhar isto. Pegou a faca da mesa, admirando como a luz das velas refletia na lâmina. Você acredita em Deus, não é? E no diabo? Sua voz tinha uma qualidade hipnótica agora. E se eu dissesse que existem coisas entre esses dois extremos? Seres que não são nem divinos, nem demoníacos, apenas diferentes? Deu mais um passo em minha direção. Os verdadeiros vampiros não são como nos filmes, sabia? Não transformamos nossas vítimas, apenas saboreamos a essência. Naquele momento, algo dentro de mim, talvez o instinto de sobrevivência, talvez as orações que minha mãe sempre disse que me protegeriam, despertou. Joguei a taça de vinho em seu rosto e corri para o banheiro, a única porta disponível além da saída trancada. Tranquei-me lá dentro, procurando freneticamente algo para usar como arma. Meu celular havia ficado na bolsa, perto da entrada do quarto. Ouvi Tiago do outro lado da porta, sua voz tranquila, quase entediada. Isso é desnecessário, Carolina. Não há para onde ir. Já passei por isso antes. Batidas suaves na porta. A luta apenas torna tudo mais intenso. O que me salvou foi o crucifixo que carregava no pescoço desde criança. Não por algum poder místico contra vampiros, como nos filmes, mas pelo que ele representava. Olhando para aquele pequeno símbolo de prata, lembrei-me das palavras da minha avó. Deus não dá um fardo maior do que podemos carregar. Em desespero, arranquei a barra de metal da cortina do box e quando Tiago finalmente forçou a porta do banheiro, golpeei-o com toda a força que consegui reunir. Ele cambaleou para trás, surpreso mais que ferido. Aproveitei aquele momento para correr em direção à porta principal. A chave não estava na fechadura, como suspeitei. Tiago recuperou o equilíbrio e avançou novamente, agora com a faca em punho e uma expressão de raiva que distorcia seu rosto anteriormente controlado. Você não entende a honra que estou oferecendo, sibilou. O que aconteceu a seguir ainda parece um borrão em minha memória. Lembro-me de gritar por ajuda, de quebrar um abajur contra a parede na esperança de que alguém ouvisse, de Tiago avançando cada vez mais perto. Em algum momento, consegui agarrar um extintor de incêndio do corredor e usá-lo tanto como arma quanto para quebrar a janela. O alarme de incêndio disparou e ouvi vozes e passos apressados no corredor. Tiago hesitou, dividido entre terminar o que havia começado e escapar. Optou pela segunda opção, desaparecendo pela porta dos fundos, segundos antes dos funcionários do hotel arrombarem a porta.
Encontraram apenas uma jovem histérica, um quarto destruído e manchas suspeitas no carpete. A polícia foi chamada, é claro. Contei tudo. Sobre o aplicativo, sobre Tiago, sobre as referências a vampirismo e os objetos estranhos. Os policiais fizeram anotações desinteressadas, claramente classificando o caso como programa que deu errado ou cliente maluco. Quando insisti sobre o perigo que Tiago representava, um dos policiais mais velhos suspirou. Olha, moça, vamos registrar a ocorrência, mas sem provas concretas. Deixou a frase no ar, seu significado claro. Eu era apenas mais uma prostituta com histórias fantásticas. O quarto de hotel havia sido reservado com documentos falsos. O nome Tiago era falso. O perfil no aplicativo desapareceu. A investigação foi arquivada em menos de uma semana. Nos dias que se seguiram, vivi em constante terror. Não conseguia dormir, não conseguia comer. Cada sombra parecia esconder Tiago. Cada homem pálido na rua poderia ser ele. Parei de trabalhar no aplicativo imediatamente. Tranquei-me no apartamento, faltando às aulas, ignorando ligações. Foi quando meu pai ligou, sua voz grave, mais séria que o normal. Carolina, precisamos conversar. Alguém da igreja havia me visto em São Paulo, entrando em um hotel com um homem mais velho. A notícia chegou a Mossoró em questão de horas. Meu pai exigiu explicações e, em meu estado fragilizado, contei tudo. O aplicativo, os programas e até mesmo o incidente com Tiago. O silêncio do outro lado da linha foi mais doloroso que qualquer grito. Finalmente, ele falou: "Você não é mais minha filha. Não volte para esta casa." Desliguei o telefone sentindo que havia perdido tudo. Minha família, minha segurança, até mesmo minha fé. Naquela noite, ajoelhei-me pela primeira vez em semanas e chorei, não em oração, mas em desespero puro. Hoje, um ano depois, ainda estou em São Paulo. Consegui uma bolsa integral através de um programa social e trabalho como estagiária em um hospital universitário. Um emprego legítimo, com carteira assinada e perspectiva de efetivação após a formatura. Não voltei a usar o aplicativo. Não falei mais com meu pai, embora minha mãe ocasionalmente me ligue escondida, sua voz dividida entre o amor e a vergonha. Ainda verifico 2 vezes as fechaduras antes de dormir. Ainda evito sair sozinha à noite. Ainda examino cada homem pálido que cruza meu caminho. E ainda carrego o crucifixo no pescoço, não mais como símbolo de uma fé inabalável, mas como lembrete de que sobrevivi. Semana passada, vi no jornal uma pequena nota sobre uma estudante desaparecida. A polícia investiga, diz a reportagem em letras minúsculas. Ninguém procura um homem pálido que fala sobre vampiros. Ninguém conecta os pontos. E eu sigo em frente, dividida entre 2 mundos. Nem a menina religiosa de Mossoró, nem a Lina do aplicativo. Apenas Carolina tentando reconstruir uma vida a partir dos fragmentos que sobraram. Às vezes, nas noites mais escuras, ainda rezo. Não mais por perdão, mas por proteção. Não sei se Deus me escuta. Não sei se Tiago ainda me procura. Não sei se um dia poderei contar minha história sem medo ou vergonha. O que sei é que existem monstros reais nas sombras da cidade. Não vampiros mitológicos, mas homens que se escondem atrás de perfis falsos, de sorrisos educados, de taças de vinho caras. Homens que a sociedade não vê, porque suas vítimas são consideradas descartáveis. E enquanto a cidade dorme, eu permaneço vigilante, carregando cicatrizes invisíveis e o conhecimento de que sobrevivi não apenas a Tiago, mas a todo um sistema que me empurrou para as sombras e depois fingiu não me enxergar quando gritei por ajuda. Meu nome é Luísa, tenho 24 anos e trabalho como garota de programa em Manaus há apenas 5 meses. Antes que pergunte como vim parar aqui, a resposta é simples: necessidade.
como quase todas. Cheguei do interior do Amazonas com um diploma de técnica em enfermagem que não me garantia nem metade do que preciso para sobreviver na capital e ajudar minha mãe, que está doente. A umidade constante desta cidade gruda na pele como um segundo véu, especialmente nas noites quentes, quando me posiciono próxima ao hotel que recebe turistas estrangeiros durante a temporada de cruzeiros. O cheiro do Rio Negro mistura-se com o perfume adocicado que uso, criando uma fragrância única que já associo ao meu trabalho. Nem agradável, nem desagradável, apenas marcante como a própria Amazônia. Aprendi rápido as regras não escritas deste universo paralelo que existe nas sombras do turismo ecológico. Dona Célia, uma veterana de 40 e poucos anos, que controla discretamente quem pode ou não trabalhar nesta área, me ensinou o básico. Nunca vá para lugares isolados, sempre cobre adiantado e jamais, jamais se apaixone por gringo. Ela me acolheu quando cheguei perdida, após 3 meses tentando sobreviver com trabalhos temporários que pagavam uma miséria. Menina com esse rosto de índia e esse inglês que aprendeu no curso técnico vai fazer a América com os turistas, disse ela, ajeitando meu cabelo preto e liso que desce até a cintura. No início, tremia tanto que mal conseguia negociar. Meu primeiro cliente foi um americano de meia idade, professor universitário em férias, que parecia tão nervoso quanto eu. Conversamos sobre a floresta amazônica em seu quarto de hotel por quase meia hora antes que qualquer coisa acontecesse. Ele pagou bem e pediu o meu contato. Nas semanas seguintes, atendi principalmente turistas, alemães, franceses, americanos, alguns asiáticos, todos fascinados pelo exotismo que eu representava. Autêntica beleza amazônica. Ouvi tantas vezes que comecei a me sentir como uma atração turística, algo entre o encontro das águas e o Teatro Amazonas. A alta temporada trouxe uma rotina previsível. Noites no entorno dos hotéis de luxo, dias dormindo em um quarto alugado, em uma pensão simples, onde as outras moradoras fingiam não saber o que eu fazia. O dinheiro compensava. Em uma semana boa, ganhava mais que um mês inteiro no hospital onde estagiei. Enviava a maior parte para minha mãe, inventando histórias sobre um emprego como recepcionista bilíngue em hotel 5 estrelas. A mentira doía menos que a verdade. Foi durante o Festival de Ópera, quando a cidade fica repleta de turistas de alto padrão, que conheci Eric. Sueco, alto, loiro, aparentando uns 35 anos. Diferente dos outros homens que me abordavam com propostas diretas ou flertes desajeitados, ele iniciou uma conversa genuína sobre música clássica no bar do hotel. Falava um português surpreendentemente bom para um estrangeiro, com aquele sotaque que tornava tudo o que dizia estranhamente charmoso. Contou que era fotógrafo, documentando a Amazônia para uma revista de natureza europeia. Mostrou-me algumas fotos impressionantes no seu laptop. Onças, araras, indígenas em suas aldeias. Quando finalmente mencionou que gostaria de minha companhia para a noite, o fez com uma naturalidade que quase me fez esquecer a transação comercial envolvida. Ofereceu 3 vezes o que eu normalmente cobrava. Nosso primeiro encontro foi diferente. Em vez de ir direto ao sexo, pediu para conversarmos. Quis saber sobre minha vida, minha família, como eu via a cidade. Parecia genuinamente interessado. Quando finalmente nos envolvemos fisicamente, foi com uma gentileza que me desarmou. Antes de sair, deixou um presente. Um pequeno colar de prata com um pingente de tartaruga. Para proteção, disse ele, com um sorriso enigmático. Nos dias seguintes, Eric me procurou regularmente. Sempre pagava generosamente, sempre trazia pequenos presentes. Começou a me levar para jantar em restaurantes caros antes de irmos para o hotel, tratando-me como uma acompanhante de luxo, não apenas uma garota de programa. Dona Célia notou meu afastamento do ponto habitual. Cuidado com esse gringo, alertou.
Homem que trata Kenga como namorada sempre quer algo mais. Ignorei o aviso, convencida de que havia encontrado um cliente especial, talvez até uma saída daquela vida. Após 2 semanas, Eric fez uma proposta que mudaria tudo. Queria me fotografar na floresta, para um projeto especial que pagaria muito bem. Você tem a beleza perfeita para representar o espírito da Amazônia, explicou, mostrando exemplos de ensaios artísticos com outras mulheres em cenários naturais. Hesitei, lembrando dos conselhos de Dona Célia sobre nunca ir a lugares isolados. Mas Eric havia conquistado minha confiança, e o dinheiro oferecido era suficiente para pagar 6 meses do tratamento da minha mãe. Aceitei, com a condição de que pudesse avisar uma amiga sobre onde estaríamos. Ele concordou prontamente, o que diminuiu minhas suspeitas. No dia marcado, Eric me buscou em um jipe alugado. Seguimos por quase 1 hora, até uma área afastada, próxima a uma reserva ecológica. A casa para onde me levou era simples, mas bem equipada. O tipo usado por pesquisadores ou guias turísticos. Havia equipamentos fotográficos profissionais montados, luzes, um laptop conectado a uma impressora. Tudo parecia legítimo. Mesmo assim, enviei discretamente minha localização para Jéssica, uma colega de trabalho, como havia combinado. Eric começou a sessão de forma profissional, fotografando-me vestida contra o cenário da floresta. Aos poucos, pediu poses mais sensuais, sugerindo que eu tirasse peças de roupa gradualmente. O processo parecia artístico, não pornográfico, e sua atitude permanecia respeitosa. Foi quando ele pediu para entrarmos na casa para fotos mais íntimas que notei a primeira mudança. Seu tom de voz, antes suave, ganhou uma urgência inquietante. Seus olhos, sempre calorosos, pareciam agora calculistas, observando-me como um predador. Dentro da casa, ele trancou a porta e guardou a chave no bolso. Apenas por segurança, explicou, mas algo em seu sorriso fez meu estômago afundar. Pedi para ir ao banheiro, tentando ganhar tempo para pensar. Lá dentro, notei algo perturbador. No lixeiro, havia mechas de cabelo preto, semelhantes ao meu, e um pedaço de tecido manchado de vermelho. Meu coração disparou. Tentei enviar outra mensagem para Jéssica, mas não havia sinal de celular. Quando voltei, Eric havia preparado 2 taças de vinho. Para relaxar, disse, estendendo uma para mim. Fingi beber enquanto observava a mudança em seu comportamento. Estava mais agitado, checando constantemente o relógio. Precisamos começar a parte principal do ensaio, insistiu, indicando um quarto nos fundos da casa. As melhores fotos serão lá. Inventei uma desculpa dizendo que não me sentia bem, que talvez devêssemos continuar outro dia. Seu rosto se transformou instantaneamente. A máscara de gentileza caiu, revelando algo frio e calculista. Não vai haver outro dia, disse ele. Sua voz agora completamente diferente, o sotaque sueco quase desaparecido. Você vai entrar naquele quarto agora. Nesse momento, ouvi um barulho do lado de fora. O motor de um barco se aproximando. Eric também ouviu, sua expressão mudando para irritação. Quem diabos? Murmurou indo até a janela. Aproveitei a distração para correr até a porta, lutando com a fechadura. Ele se virou, avançando em minha direção com uma velocidade assustadora. Você não vai a lugar nenhum, gritou, agarrando meu braço com força suficiente para deixar marcas. Consegui me soltar e agarrar um tripé de câmera, usando-o como arma improvisada. Acertei seu rosto com força suficiente para fazê-lo cambalear. Naquele momento, ouvi vozes do lado de fora, homens falando alto. Eric hesitou, dividido entre me perseguir e verificar quem havia chegado. Aproveitei para quebrar a janela com o tripé e gritar por ajuda. Socorro! Ele vai me matar! Os homens, que descobri depois serem guardas florestais fazendo patrulha de rotina, arrombaram a porta. Eric tentou fugir pelos fundos, mas foi capturado. No quarto que ele queria me levar,
A polícia encontrou depois evidências perturbadoras: cordas, facas, produtos químicos para preservação e, pior, fotografias de outras mulheres, claramente mortas, em poses semelhantes às que ele havia sugerido para mim. Descobriu-se que Erik era, na verdade, Stefan Lindberg, procurado na Suécia e Tailândia por crimes similares. Ele usava seu trabalho como fotógrafo para atrair mulheres vulneráveis em destinos turísticos, especialmente trabalhadoras sexuais que atendiam estrangeiros, vítimas que demorariam a ser procuradas, se é que seriam. Isso foi há 2 meses. Fisicamente estou bem. Alguns hematomas que já desapareceram. Emocionalmente, ainda acordo gritando algumas noites, revivendo aqueles momentos na casa. Voltei ao trabalho 1 semana depois. Não por escolha, mas por necessidade. O tratamento da minha mãe não espera. E as contas também não. Mas algo mudou fundamentalmente em mim. Cada cliente agora é avaliado com olhos diferentes. Cada convite para sair do ambiente controlado é recusado, não importa quanto ofereçam. Carrego um spray de pimenta e uma pequena faca, escondidos, mas sempre acessíveis. O colar de tartaruga que Erik me deu, que a polícia me devolveu como evidência, guardo numa caixa, como lembrete de que a gentileza pode ser a máscara mais perigosa. Dona Célia, quando soube do ocorrido, apenas balançou a cabeça. Por isso sempre digo, menina, nesse trabalho confiar é luxo que não podemos ter. Ela está certa, claro, mas a verdade mais dolorosa que aprendi não foi sobre desconfiança, mas sobre invisibilidade. Quando a polícia me entrevistou, tratou o caso como tentativa de homicídio, não como parte de uma série de crimes contra trabalhadoras sexuais. Quando a história saiu nos jornais, fui identificada apenas como uma jovem local que escapou de um turista estrangeiro com intenções criminosas. Nossa existência é reconhecida apenas nas sombras. Nossas mortes raramente investigadas com o mesmo empenho. A temporada de cruzeiros está começando novamente. Os navios enormes já aportam diariamente, trazendo turistas ávidos por experiências exóticas na Amazônia. Continuo trabalhando, agora com regras mais rígidas e olhos mais atentos. As outras garotas me procuram para conselhos, para saber como identificar perigo. Tornei-me involuntariamente uma espécie de guardiã. Às vezes, quando estou no ponto observando os turistas desembarcarem, me pergunto quantos predadores existem entre eles. Quantas de nós não tiveram a sorte que eu tive? O Rio Negro continua fluindo, impassível, levando embora segredos que a cidade prefere não enxergar. E eu continuo aqui, à sua margem, vivendo uma vida dividida entre o dia e a noite, entre quem sou e quem finjo ser. Sobrevivi para contar esta história, mas quantas outras histórias permanecem submersas, como os muitos afluentes invisíveis que alimentam este rio imenso?